Então, irmãos, em Apocalipse 11, nós vamos ter o assunto das duas testemunhas. E o início desse assunto é falando de um santuário, que é para medir o santuário, o seu átrio interior, porém o átrio exterior não é para medir, porque o átrio exterior será dado aos gentios para que esses o pisem por 42 meses. Esse pisar não é de pisar como frequentar, mas esse pisar é de que eles irão destruir esse santuário. Eles irão devastar, os gentios irão devastar esse santuário, destruí-lo. E esse santuário não está falando de um templo feito de concreto em tijolo em Jerusalém, mas sim fala do povo santo de Deus. Quando nós pegamos Apocalipse capítulo 13, nós vamos ver que a besta que emerge do mar, essa besta ela recebe autoridade para agir por 42 meses. E essa besta, nós vemos ela com todas as suas características, né? De pés de urso, boca como de leão, semelhante ao leopardo, com 7 cabeças e 10 chifres. Nós vemos a explicação dela em Daniel, capítulo 7 e capítulo 8. E faz referência também à estátua do sonho de Nabucodonosor em Daniel, capítulo 2. Também a explicação que Daniel vai ter no capítulo 10, 11 e 12 vai revelar muitas coisas sobre esses animais e sobre esses reinos, que na verdade está representando reinos do mundo, mais especificamente reinos que existiram no Oriente Médio. Então, irmãos, nós temos essa explicação na besta, né? Porque elas são povos, línguas, nações e reis. E os 10 chifres representam 5 reis do Ocidente e 5 reis do Oriente. É a questão que eu falei da estátua de Nabucodonosor em Daniel no capítulo 2. Porque uma perna representa o Ocidente e a outra perna o Oriente. E cada uma das pernas, os seus pés têm 5 dedos. Então os 10 chifres, que são 10 reis, são 10 governantes, sendo 5 do Ocidente e 5 do Oriente. E nós vemos então isso, e essa besta ela recebe autoridade e faz guerra contra os santos por 42 meses. Então vê, os gentios eles pisarão o santuário por 42 meses. E a besta ela recebe autoridade justamente por 42 meses para agir, para fazer guerra contra os santos. Em Daniel no capítulo 8 também tem um chifre pequeno, que na verdade é um chifre grande, né, porque está se referindo ao anticristo. E a esse chifre pequeno é dada autoridade para vencer os poderosos e o povo santo. Ele pisa o santuário do Senhor e pisa a cidade santa. Pisa o santuário junto com a oferta de manjares. Quando nós vemos e estudamos mais a fundo isso, vemos que esse sacrifício diário, essa oferta de manjares, se refere à pregação do Evangelho.
Então, o pisar o santuário junto com o seu sacrifício diário é pisar o povo santo com a pregação do Evangelho, querendo impedir a pregação do Evangelho e que o Evangelho se espalhe pelo mundo, matando assim as testemunhas do Senhor. E as testemunhas do Senhor são as duas testemunhas que nós vemos no Apocalipse. Então, irmãos, veja que esse chifre pequeno, em Daniel 11, vai estar explicando que ele é o anticristo. E ele é essa besta que faz guerra por 42 meses. A mesma besta que emerge do abismo e mata as duas testemunhas quando termina o tempo do testemunho delas. Para que possamos entender o tempo do testemunho das duas testemunhas, nós precisamos lembrar também de Daniel no capítulo 9, versículo 27, que vai dizer que a besta, que esse príncipe que há de vir, que é o anticristo, ele fará uma aliança com muitos por uma semana. E ali está fazendo referência à profecia das 70 semanas. 69 semanas se cumpriram até a morte de Cristo. Essa última semana ela ficou repartida no meio. 3 dias e meio para um lado e 3 dias e meio para outro. E esses 3 dias e meio que nós vemos, quando convertemos ele na profecia, são na verdade 3 anos e meio para um lado e 3 anos e meio para outro, totalizando 7 anos e meio. O Senhor ele vai dizer que ele dá autoridade às suas testemunhas, às suas duas testemunhas, para que elas profetizem por 1260 dias. Pegando o calendário judaico, que tem uma média de 360 dias, essa quantidade de dias, 1260, dá 3 anos e meio. Então, o tempo da profecia das duas testemunhas é de 3 anos e meio. E ninguém pode fazer nenhum mal contra elas no período do seu testemunho. E o que vai estar acontecendo no período do seu testemunho? Porque no período do testemunho das duas testemunhas, a besta ainda não terá recebido a autoridade para agir na terra. Mas lembra do estudo dos 4 cavalos? As duas testemunhas, elas estão representando Cristo, que é o cavalo branco, porque ele tem um arco na mão e uma coroa. Nós sabemos que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele vem montado num cavalo branco em Apocalipse 19. E em Zacarias, no capítulo 9, versículo 13, o Senhor ele vai dizer que ele curvou para si Judá como um arco e o encheu de Efraim. E isso é uma referência às duas testemunhas. Então, irmãos, quando o Senhor ele fala que curvou Judá como um arco e os encheu de Efraim, e nós vemos que Judá e Efraim são as duas casas de Israel, e que as duas casas de Israel são judeus e gentios, o mistério de Cristo que estava escondido nos profetas e que agora é revelado para nós, tornando-se um só corpo, porque Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 11, ele vai dizer assim: não quero que ignoreis este mistério,
para que não presumais em vós mesmos, porque o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então ele estava falando isso com os gentios em Romanos capítulo 11, versículo 25. E ele diz que entrando a plenitude dos gentios, no versículo 26 ele fala: então todo Israel será salvo, porque os gentios já não seriam mais estrangeiros, mas eles fariam parte do Israel de Deus. E isso Paulo confirma quando ele diz em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, que quando nós éramos gentios segundo a carne, andando segundo as paixões do mundo, nós estávamos separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. A palavra comunidade ali no grego é a palavra politeia, que é cidadania. E essa palavra cidadania não está falando uma cidadania literal na carne, mas sim no espírito, pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que Paulo está dizendo é que em Cristo Jesus nós fazemos parte da cidadania de Israel, nós gentios. Nós não somos mais estranhos às alianças da promessa, porque em Cristo Jesus agora nós temos esperança e temos Deus no mundo. E no capítulo 3 de Efésios, o apóstolo Paulo ele vai dizer ainda assim, que quando nós lemos o que ele escreveu em Efésios 2, nós podemos entender a revelação do mistério que ele teve, de que os gentios são coparticipantes das promessas, membros do mesmo corpo, juntamente com os judeus. Então não é uma teologia de substituição, tirando os judeus e colocando os gentios, e ali falando que é porque o povo de Israel recusou, Deus chamou os gentios. Não. Deus ele chama os gentios desde o princípio. Porque se nós prestarmos atenção nas Escrituras, Abraão era gentio quando foi chamado. Se nós prestarmos atenção, José, que é uma grande figura de Jesus, ele se casa com uma mulher gentia. E o filho de José, chamado Efraim, que é duplamente frutífero, Jacó, em Gênesis 48, ele coloca a mão direita sobre a cabeça dele e diz que ele seria a plenitude dos gentios. Isso nós vemos no hebraico. Se você puder pesquisar no hebraico, pesquise para você ver. A plenitude dos gentios seria Efraim. E Paulo usa exatamente essa palavra, plenitude dos gentios, em Romanos 11. Então ali, quando o Senhor fala que curvou Judá como um arco e Efraim como flechas, então ele está falando das duas casas de Israel. E o Senhor falando das duas casas de Israel, em Isaías 44, ele diz: vós sois as minhas testemunhas. Então o Senhor ele chama as duas casas de Israel de suas testemunhas. Quando o Senhor ele dá mais explicação em Apocalipse 11 sobre as duas testemunhas, ele diz assim: elas são as duas oliveiras e também são os dois candeeiros.
Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 20, o Senhor ele vai falar de 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. E as 2 testemunhas são 2 candeeiros que estão em pé diante de Deus. Esse estar em pé significa estar irrepreensível. Nas cartas às 7 igrejas, nós vemos que tem 5 igrejas que estão repreensíveis diante de Deus, reprovadas na sua presença, mas que Ele está chamando ao arrependimento. E tem 2 igrejas que estão irrepreensíveis, Esmirna e Filadélfia. Então ali nos dá a referência de que uma parte da igreja que estará irrepreensível diante do Senhor, vivendo em santificação, são as 2 testemunhas, porque elas também são as 2 oliveiras. E as 2 oliveiras nós vemos explicação delas em Zacarias, no capítulo 4, aonde vai estar fazendo uma referência para Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, que foram encarregados em sua época de edificar a casa do Senhor. Então nós temos essa referência de que o Senhor ele ainda até diz com Zorobabel, não por força nem por violência, não por força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, é pelo espírito do Senhor que a casa dele seria edificada. E Zorobabel, ele vai lançar os fundamentos da casa de Deus. Então, irmãos,